construída novamente neste lugar. Habita, Senhor, em cada coração, e que toda a retaliação do mal venha cair por terra, toda opressão satânica venha ser queimado, destruído, exterminado, em nome de Jesus, ó Pai. Amarra o valente, Senhor, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Toda obra ao contrário aqui, sai, em nome de Jesus Cristo Nazaré, Senhor. Fala mais uma vez, Senhor, neste lugar, para a honra e glória do seu santo nome, amém. Bem, aplaude ao Senhor, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Estava conversando com Deus esses dias atrás. Eu não, Deus estava conversando comigo. Amém? Deus estava falando algo ao meu coração, conversando comigo. Desde o dia do batismo daquela irmã, Deus está falando comigo grandemente no meu coração, falando para mim, para voltar, amém? Voltar no princípio de tudo, voltar no início, aonde tudo começou, aonde tudo começou a ser construído, amém? O Espírito Santo de Deus já falou algo para mim aqui, em nome de Jesus. E Deus tem falado comigo grandemente. Meu filho, volte no início. Volte aonde que tudo começou. Se reerga de novo. Se construa de novo uma nova casa, um novo templo, né? Uma nova edificação. Amém? Para mim. Que o meu corpo é o templo do Espírito. O seu corpo é o corpo do Espírito, é o templo do Espírito Santo. Como está o seu corpo, como está a sua mente, como está a sua alma, como estão os seus passos, aonde os seus pés têm te levado, têm te guiado, têm te orientado. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o Espírito Santo de Deus vai falar com você nessa noite. Aplaude ao Senhor mais uma vez, querido. Glorifique o nome do Senhor. E ali eu tendo essa conversa com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falando para me voltar no início, onde tudo começou. Às vezes a gente é meio teimoso, amém? A gente ainda teima com Deus, começa a perguntar para Deus: Deus, como assim voltar no princípio? Como assim voltar no início? Como assim? E Ele falou para mim: filho, lembra como você era quando você se batizou? Como você saiu daquelas águas? O que você falou para mim? A chuva te parava? Eu falava não. A tempestade te paralisava? Eu falava não. Pelo contrário, me dava mais força para se aproximar do Senhor. As pessoas te paravam? Eu falava não. A calúnia te parava? Eu falava não. O desemprego parava você? Eu falava não. A fome, a nudez, quem te separava do meu amor? Eu falava ninguém, Senhor. Eu falava ninguém, Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: ninguém pode te separar. E o Espírito Santo de Deus falou para mim: volta. Volta. Volta ao primeiro amor. O cheiro das águas está vindo sobre você nessa noite. Eu peguei e falei: Senhor, mas no início de tudo é difícil, né? Por quê? Porque a gente não tem reconhecimento, a gente não tem valor, as pessoas não nos valorizam. E Deus falou para mim: eu sei disso, por isso que eu estou mandando você voltar. Porque você não precisa ter reconhecimento humano. Meu Deus. Deus falou assim para mim: filho, lembra como quando você era um herói na minha presença? Eu falei: eu lembro, Senhor. Eu era um herói para o Senhor, mas eu não tinha medalha, eu não tinha honra. E Deus falou assim: é desse jeito que eu quero você na minha presença. Eu quero você um herói, mas sem medalha. E o tema dessa noite, eu vou pregar a minha primeira palavra, a minha primeira mensagem. Quando eu preguei há alguns tempos, né? Não faz muito tempo não.
A primeira mensagem é essa. O tema é herói sem medalha. Olha para a pessoa do seu lado e fala: herói sem medalha. Você vai saber o que você precisa ter para ser um herói sem medalha. Um herói sem honra. Um herói sem valor. Olha para a pessoa do seu lado e fala: você está preparado nessa noite? Então vem comigo na história. Aqui é onde que nós lemos, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o meu povo que se chama pelo meu nome. Amém? Aqui fala sobre Salomão. Mas eu quero voltar um pouco à história. Amém? Salomão era filho de Davi. Davi foi ungido pelo Senhor, porque Saul desobedeceu ao Senhor. Amém? Aqui eu já começo a aprender a desobediência nos leva à derrota, ao fracasso, à perca, a desilusões. Por isso que muita gente está desiludida, fracassado, derrotado. Amém? Porque ele desobedece. Amém? Eu também uma vez eu desobedeci ao Senhor. Em nome de Jesus eu creio que dessa vez eu não vou mais desobedecer, porque é complicado. Ali o Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Ali o Senhor tinha mandado ele ir lá na cidade dos amalequitas, matar todos os amalequitas. Ele foi lá, matou todos? Não. Matou algum, deixou o rei, pegou o melhor dos cordeiros e trouxe. Amém? Ali foi uma desobediência muito grande. E Deus olhando do céu para a terra, vendo se tem um servo fiel. Deus ainda está procurando um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e verdade, que vem para a igreja não por destaque, não para as pessoas ficar aplaudindo Ele, mas que Deus se levante do trono. Deus está à procura de um verdadeiro adorador, querido. E ali a desobediência de Saul custou o seu reinado. Ali Deus então manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, porque ali tinha um filho dele chamado Davi, que Deus tinha escolhido ele, que era o segundo coração de Deus. Deus ainda está procurando aqueles que é o segundo coração dele. Preste atenção. Empresta sua mente, o seu coração, a sua alma para o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite. Ali Samuel então levanta, pega o vaso de azeite e vai até a cidade. Chega até a casa de Jessé, o belemita, e manda chamar os seus filhos. E ali todos os filhos dele chegam perante ele, e ele olha para o maior, que o mais bonito, o mais elegante, fala: certamente esse é o rei perante o Senhor. E Deus já falou para Samuel, falou: Samuel, não olha para a aparência, não olha para o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, não olha. Deus olha o coração, um coração quebrantado na presença dele, igreja. Deus está preocupado que você e eu, nós voltamos a se quebrantar, a se arrepender do nosso pecado, aos nossos erros, porque nós somos errantes. Nós erramos todo momento, a todo instante, mas muitas vezes a gente, o povo, não reconhece o seu erro. O irmão está errado, mas eu não. O irmão faz isso, mas eu não, porque você está olhando o cisco do olho do seu irmão, enquanto tem uma trave no céu. Hipócrita! Arranca a primeira trave do seu olho, que você vai ver o cisco no olho do seu irmão claramente. Preste atenção. E ali então Samuel passa todos os filhos de Jessé. Samuel fica sem entender, perguntando para Deus: Deus, estão todos aqui, cadê? Então ele chega e fala: acabou os seus filhos? Ele ainda pegou e falou: ainda falta o menor, que está lá fora, cuidando das ovelhas. E ele então manda chamar Davi. Preste atenção. Eu acredito que a pessoa que foi chamar Davi, ele saiu desesperado. Ele não saiu calmo, cabecinha baixa, se sentindo derrotado, fracassado, não. Ele saiu correndo,
porque um profeta estava na casa dele, querendo ungir um rei para governar aquele povo, e os irmãos que estavam lá dentro não era nenhum deles. Ele saiu desesperado, trupicando no meio do mato, caindo, levantando, chegou até onde Davi estava, falou: Davi, Davi, Davi. Quem sabe Davi ficou desesperado. A minha mãe que é assim, quando nós chegamos para falar algo para ela, principalmente eu faço, que eu sei que ela fica assim, daí eu faço só para me ver ela, nervosa. Fala logo, menino, o que foi? O que aconteceu? Eu falo, não, mãe, não aconteceu nada, estou brincando. Eu vou te bater, mãe. Amém? Chegou perante Davi, Davi, o que foi? O que aconteceu? Adivinha quem está em casa? Adivinha quem está lá? Ele falou: quem? Samuel, o profeta. Ele quer ungir um rei e ele está te chamando. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite, nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está te chamando. Davi, então, eu acredito que ele deixa a ovelha assim com alguém, mas eu acredito que Davi sai numa velocidade. Ele sai correndo no meio daquele mato, com o coração dele acelerado, e imaginando, pensando: o que será? O que vai acontecer? Como que vai ser? E chega lá, Deus fala para ele: é este, unge ele. Preste atenção. Samuel poderia muito bem ir lá fora, no meio do pasto, ungir Davi lá, sim ou não? Mas Deus quis que ele voltasse, entrasse dentro da casa. O que Deus tem para você não é lá fora, não é lá no mundo, não é lá no pecado, não é lá no meio do pasto, é aqui dentro da casa dele, aqui dentro da igreja, é na presença dele, é na essência dele, é no altar dele. O Espírito Santo de Deus está procurando amiguinhos de Deus. Será que tem algum amiguinho de Deus aqui nessa noite? Eu me recordo que no início, né, de madrugada, o Espírito Santo de Deus me despertava. Eu nem olhava a hora, eu levantava, ajoelhava, que eu já sabia que era Ele. Orava, chorava, às vezes eu nem dormia, pastor Asa, passava a noite inteira chorando e orando. Eu nem se importava se eu ia trabalhar no outro dia ou não, se eu ia estar cansado ou não. Eu ia para o culto, não se importava que hora que ia acabar. Eu queria ser cheio da presença de Deus, eu queria tocar nas orlas do Senhor. Está entendendo o que Deus quer falar para você nessa noite? Está falando para mim, para você. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a profetizar no vale de ossos secos, que Deus vai levantar um exército. Aleluia. Olha para a pessoa do seu lado com carinho. Vamos voltar, vamos. Vamos voltar, vamos. O Espírito Santo de Deus está aqui, pastora, gemendo. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão, minha irmã, falando para mim, para você: volta. Volta para o primeiro amor. Volta onde tudo começou. Quando você saiu daquelas águas, você falou o que para Deus? Deus, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel até o fim, até perante a morte, eu vou ser fiel. Por que você não está sendo fiel hoje? Porque você só sabe criticar o irmão, caluniar o irmão, falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal dos líderes, falar mal de tudo e de todos. E você não tem pecado. Hoje é assim: aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo taca a pedra. No tempo de Jesus não. Eles olhavam para dentro deles e falavam: não, eu também sou pecador. Eu também sou falho. E ali então unge Davi. Vou indo meio rápido para vocês entenderem, para nós chegar onde que Deus quer falar. Ali por causa da unção de Davi, presta atenção, olha o que Deus está mandando falar aqui. Quando Davi recebeu a unção, Davi já foi reinar, sim ou não? Não. Davi voltou para o pasto, cuidar das ovelhas. Voltou.
Sabe por que Davi não reclamou, não murmurou, não criticou, não falou, Deus, a unção? O Senhor ungiu eu para me ser rei. Eu voltei para o pasto, eu estou aqui, Porque Davi sabia quem tinha ungido ele. E o porquê que ele foi ungido. Você tem que reconhecer a unção de Deus sobre a sua vida. Não ser egoísta, bater no peito e falar que você é. Não, nós não somos super-heróis. Mas aquele Deus é. Isaías 43, versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou e nada pode livrar alguém da minha mão, porque operando Deus, quem impedirá? Quando eu estava em Jandai, eu sempre falava para o povo de lá, pastor, eu estendia a minha mão assim e falava assim, não é qualquer um também, né? Mas se vir uma pessoa, né, igual o Anderson ali, ele quebra eu no meio, né? Estou dando exemplo. Pode quebrar meu braço, pode torcer meu braço, pode dar uma surra em mim, amém? Mas quando Deus, preste atenção, quando Deus estende a mão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, ninguém dobra os braços de Deus para trás. Não tem capeta, não tem capiroto, não tem mãe de nada, não tem bola de cristal, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que quebre os braços de Deus. E eu profetizo sobre essa igreja, sobre esse ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, as mãos de Deus estendidas sobre você, e ninguém vai torcer o braço para trás, porque operando Deus, quem impedirá? Se você crê nisso, aplaude o nome do Senhor. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você está ouvindo? Porque essa palavra é só para quem está ligado no trono. Olha para ele e para ela de novo e fala, vamos se ligar, vamos se concentrar, que Deus quer operar nessa noite sobre a sua vida. Saul tenta matar Davi, jogou lança, enfim, Davi correu, fugiu. Resumindo, Davi agora é rei, e o Senhor coloca um desejo dentro do coração dele, de construir um templo, de fazer algo grande, algo tremendo para o Senhor. E ali então ele faz a planta, faz todos os empecilhos. Mas Deus então não permite que ele concretiza isso. Deus fala para Davi passar para o seu filho Salomão. Amém? Ali então Davi entrega a planta do templo na mão de Salomão. Fala, Salomão, primeiramente seja homem, né? Eu falo isso para os meus filhos, para o Vitor e para o Alex até hoje. Vira homem, rapaz, seja homem igual seu pai é. Seja homem, moleque. Seja homem. Davi falou isso para Salomão, seja homem. Está aqui, faz tudo do jeitinho que Deus mandou. Olha para a pessoa do seu lado e fala aí do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus falar. Vale mais obediência do que sacrifício. E ali então Salomão agora se torna rei. Salomão olha agora perante, eu lembrei do dia que a pastora estava louvando, a pastora falou assim, pede o que vocês querem aí. Lembra, pastor? Pede o que vocês quiserem aí. Deus apareceu para Salomão, pede o que você quer, Salomão. Salomão pediu o quê? Sabedoria. Não pediu riqueza. Eu falo para Deus, eu falo para Deus, eu não quero carro, casa, terreno. Eu não quero nada disso. Só quero a sua presença. Só quero a essência do Senhor. Só quero voltar ao princípio de tudo, a renascer novamente, a te buscar verdadeiramente, a te tocar como aquela mulher do fluxo de sangue te tocou, Senhor, atravessar a multidão. Preste atenção, multidão, tem várias pessoas tocando no mestre, mas nem todos estão tirando virtude do mestre. Começa a tirar a virtude do mestre nessa noite, querido. Toca no mestre nessa noite, querido, que ele está aqui
Salomão agora então pede sabedoria para Deus. Ele constrói o templo do jeito que estava na planta. Terminou o templo de ser construído, Salomão agora olha, vê tudo lindo, tudo bonito, tudo perfeito. Ele dobra os seus joelhos, começa a orar ao Senhor, começa a clamar ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor, querido, para Ele arrancar essa enfermidade de você? Você tem clamado ao Senhor para Deus restituir a sua casa, a sua família? Você tem clamado ao Senhor, querido? Salomão clamou. Presta atenção. A palavra de Deus fala que depois que Salomão terminou de orar, Salomão ouve um barulho. Me pergunta, barulho de quê, pastor? Não ouvi. De novo. Barulho de carruagem de fogo descendo sobre aquele lugar. Deus desce sobre aquele lugar e fala para Salomão: Salomão, ouvi a sua oração, ouvi a sua oração, e a partir de hoje eu vou habitar neste lugar. E ele fala aqui, ó, se o meu povo, se eu cerrar o céu, que não haja chuva, se eu enviar os gafanhotos, se eu mandar a peste, mas mesmo assim, se esse povo me clamar, se humilhar, se desviar, eu ouvirei do céu, Salomão, eu ouvirei aqui do meu trono, eu sararei esse povo, essa terra, eu sararei. É aqui que entra a mensagem do Senhor. Para você ser um herói sem medalha, precisa de 3 coisas. Eu falei o quê? 3 coisas. Primeiro, ser um crente ovelha, não um crente bode. Fala para a pessoa do seu lado, fala, crente ovelha. Segundo, ser um grande discípulo. Terceiro, fazer parte da salvação eterna. Aí sim, você vai ser amiguinho de Deus, vai ser um herói de Deus, mas sem honra na terra, sem medalha na terra. Você está pronto para isso? Você está pronto para isso, querido? Ovelha, presta atenção. Deus fala, ó, se esse povo que me chama, que me clama, mas primeiro nós precisamos ser ovelha, ovelha de Deus, ovelha da pastora, do pastor, ovelha da sua mãe, do seu pai, do seu líder, ovelha, não bode. Eu me lembro quando nós estávamos na Batista, eu ficava na mesa de som, está aqui o Clóvis, está ali, se eu estiver mentindo o Clóvis pode falar, eu ficava na mesa de som, mas a mesa de som não era lá em cima não, era perto do coisa. Eu tinha que chegar cedo na igreja, ligar tudo o instrumento, lavar aquela buchinha do microfone para o pastor André, deixar tudo perfeito, senão o pastor brigava com nós. E o pastor André dava cada pito em mim que eu chegava a chorar nos ensaios. Ele falava, tinha hora que dava vontade de virar bode. Mas eu chorava e ficava quieto, calado. Quando o seu líder chama a sua atenção, o que você tem falado? O que você tem pensado? Você tem sido ovelha ou bode? O que você tem feito quando a sua mãe, o seu pai, o patrão do trabalho fala para você, chama a sua atenção? O que você tem falado? Para ser um herói sem medalha, precisa primeiramente ser ovelha, ser obediente, ouvir os seus líderes, obedecer a eles. A gente obedecia os nossos líderes, sempre obedeceu. Independente se às vezes nós não concordamos, quem está na liderança é eles, não somos nós. Lembra de Moisés quando estava guiando aquele povo? Povo murmurador, a maioria, ninguém entrou na terra prometida, porque murmurava, criticava, apontava. Os murmuradores não entrarão no reino de Deus.
Eu não quero murmurador perto de mim não, já sou sincero, não quero. Porque isso pega, está queimado em um dia. Seja obediente, seja ovelha. Quando um líder seu chamar atenção, falar algo para você, para mim, para nós fazer, nós temos que fazer. Eu não concordo. Não é assim? Eu não concordo. Eu não aceito desse jeito, para mim não está bom. Não é, filho, independente. É do jeito de Deus, e Deus está usando o seu líder. Se Deus quisesse usar do seu jeito, Ele pegava você, colocava lá, falava, é do seu jeito que eu quero. Você está lá? Não está, então respeite o seu líder, seja ovelha, soma. Chega, ó líder, eu estou aqui, eu vim para somar, não vim para dividir não. Eu quero ajudar, eu quero construir, eu quero edificar. Não derrubar, não criticar, não apontar, não caluniar. Deus está à procura de heróis nessa noite. Será que aqui tem um? Aleluia! Porque a palavra de Deus fala, na hora que esse povo começar a virar ovelha, na hora que eles começar a ser ovelha, eles vão começar a clamar, me chamar, e eu vou socorrer, porque eles são ovelhas. Aleluia! Vamos voltar a ser ovelha, irmão. Vamos voltar no princípio. Vamos obedecer, irmão, nossos líderes. Vamos obedecer a nossa mãe, o nosso pai, o nosso professor da escola. Vamos obedecer, vale mais obediência do que sacrifício. Segundo, ser um discípulo. Primeiramente nós temos que ser discipulados, orientados. O discípulo de Jesus escolheu, separou 12 discípulos para andar do lado dele. E ninguém criticou Jesus, falou, Jesus escolheu esses 12, não escolheu os outros. Meu Deus, e agora? Será que o povo vai reclamar, vai criticar, vai murmurar? Jesus escolheu, está escolhido. Preste atenção. Quero falar algo aqui orientado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus escolheu 12 discípulos, sim ou não? Ele chamava os 12 para ir para o monte orar, sim ou não? Chegava no monte, os 12 orava, mas tinha 3, Pedro, Tiago e João. Ele batia nas costas deles. Pedro, Tiago, João, vem aqui. Deixa eles aí orando. Eles estão me buscando, tá? Mas vem aqui os 3. Fica pertinho de mim aqui, ó. Vamos clamar, vamos entrar dentro dessa mata e vamos clamar ao Senhor. O meu povo que se clama, que me clama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar verdadeiramente, Ele vai ouvir do céu, vai perdoar os seus pecados, querido meu, nosso, e vai sarar a sua terra, vai sarar a sua enfermidade, a sua doença. Mas primeiro nós temos que obedecer, ser obediente, irmãos. Obedecer o chamado do Senhor, o nome do Senhor, obedecer. Olha para a pessoa do seu lado e fala, vamos obedecer, vamos. Vamos voltar a ser temente ao nome do Senhor. Eu me recordo que quando nós ia limpar o altar, antes de nós limpar o altar, nós ajoelhava lá embaixo. Não era frescurinha, era temor a Deus. Nós ajoelhava e falava, Senhor, e a gente brincava que nós era como criança. E eu quero voltar a ser como criança. E nós brincava entre nós, falava, eu não vou subir aí não, se eu subir aí Deus vai mandar fogo em nós. E nós ajoelhava para subir em cima do altar, para limpar o altar. E quem limpava o altar era a pastora, não era qualquer um não. Não era cachorro, gato, papagaio, periquito. Não era. Deus está falando para você, para nós, volta à essência do primeiro amor. Volta.
Volta, irmãos. Hoje as pessoas têm medo de Deus, né? Meu Deus, Deus, aliás, que nem medo não tem mais. Tem mais medo do diabo do que de temor a Deus, né? O diabo bate o pé, já corre, já foge, se esconde. É igual o pastor falou esses dias aqui, falou: se a pastor não estiver aqui, caiu alguém endemoniado, que perigoso sair todo mundo correndo, ou então falar: sai dele, mas não entra em mim não, sai dele, mas não entra em mim não. É verdade, irmão. A nossa briga não é contra a carne e o sangue. Vamos parar de brigar contra a carne e o sangue. Vamos parar de espetar o nosso irmão, espetar o nosso líder, o nosso vice-líder. Para! Chega! Cessa! Cessa vento! Cessa mar! Chega! Ah, essa roupa eu não gostei. Pessoa nem faz. É o Espírito Santo de Deus que está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus que está aqui, amém? Pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Não gostei dessa roupa. E pessoa nem faz parte ainda. Nem faz parte. Talvez pai, mãe, sobrinho, tio, avô, papagaio. Papagaio fala também. Papagaio é mais terrível. Não estou falando papagaio, o passarinho não. Aquelas pessoas que não param de falar. É igual uma matraca. Vai orar, irmão. Vai jejuar. Fala: Senhor, eu vou jejuar aqui 7 dias, guardar a minha língua. Eu vou comer de tudo, mas a minha língua vai ficar guardada. Vai guardar. Reclama de tudo. Não gostei dessa roupa. Não, não é desse jeito. Mas quem que é o líder é você. Abençoado, abençoado. É você que é o líder. Não, então fica quietinho. Obedeça. Fala: é uma bênção. Nem se você não gostou, é uma bênção, irmão, tá uma lindeza. Deus é na sua vida. Deus vai te abençoar, vai abençoar seu ministério, vai abençoar este lugar. Da mesma forma que eu quero ser abençoado, você vai ser abençoado. Agora a pessoa acha defeito em tudo, em todos, irmão. Vamos ser ovelha, vamos ser discípulo, vamos aprender. O Anderson falou algo esse dia, é que eu sei falar, quer dizer, eu lembro, mas eu não sei falar do jeito que ele falou. Ele falou assim: aquele que não senta, não está apto para ensinar algo assim, né? Nós temos que sentar e aprender, irmão. Nós temos que sentar e ouvir, prestar atenção, ouvir, irmãos. Ser ovelha, vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos honrar o nosso pastor, a nossa pastora, vamos honrar a nossa igreja, vamos honrar os nossos líderes, o vice-líder, vamos honrar o nosso ministério. Se você faz parte do louvor, das Miriam, dos varões, do departamento, honra os seus líderes, irmãos. Eu lembro que eu ia para Maringá, comprava gravata para o meu pastor, trazia tudo feliz e dava para ele, honrava ele, e eu ficava feliz. Talvez ele nem gostava, mas ele falou: varão, eu nunca via ele usar aquela gravata, mas ele falava para mim: eu amei, obrigado, irmão, você lembrou de mim. Hoje, se um irmão honra o líder, hoje, se um irmão honra um líder, traz algo para o pastor, para a pastora, ah lá, tá abençoando a pastora porque quer subir no altar. Está abençoando a pastora porque quer que a pastora unge ela, quer que unge ele. Ai, alguma coisa está acontecendo, já está com panelinha. Não, irmão, essa é a linguinha. E essa é a linguinha. É a linguinha. Meu Deus do céu. Aleluia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos voltar ao princípio de tudo. Vamos voltar a gatinhar na presença de Deus. Vamos voltar a aprender com o Espírito Santo de Deus, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluia! E a nossa pastora é uma grande mulher de Deus. Não é pequena não, é grande. Porque ela não estaria aqui hoje se ela fosse pequena. Então honra os seus líderes. Seja discipulado por cada um deles, orientado, ouve, que amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você.
Então vamos aprender, irmão. E terceiro, fazer parte da salvação. Será que Jesus voltar hoje, nós vamos fazer parte da salvação? Nós vamos entrar, nós vamos herdar a vida eterna, sim ou não? E Deus está falando, quando esse povo entender, quando esse povo parar de criticar, de murmurar, de caluniar, quando esse povo voltar a me clamar, quando esse povo voltar a orar, quando esse povo se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei, eu ouvirei, eu ouvirei, eu ouvirei. Deus está falando, desperta Samuel, desperta aquele que dorme, desperta a igreja, desperta nessa noite, que Deus quer abençoar a sua casa, quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família, Ele quer curar, libertar, salvar, resgatar, transformar, mas depende de você, querido, depende de mim, depende de nós, a obedecer, a ser ovelha, não parar com esse espírito de desconfiança. Ele está falando isso porque alguma coisa está acontecendo. Desconfia de tudo e de todo. Talvez Deus ponha alguém do seu lado para te ajudar e você está desconfiado ou desconfiada dele ou dela. Para, irmão, expulsa esse demônio, esse capiroto, esse espírito de pombagira, esse Zé Pilintra do caramba. Expulsa isso da sua vida, da sua casa, da sua família, e ouve a voz do Espírito Santo de Deus que está bradando no seu coração nessa noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se humilha, aquele que se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ao seu tempo Ele vos exaltará, te honrará, te abençoará, querido. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Para de correr nos pés do ser humano, se humilhar para o ser humano, pedir ajuda para o homem, para a mulher, enquanto Deus está no trono, esperando você se aproximar dEle. Que não é Deus que se afasta do seu povo, é nós que se afasta dEle. Deus está aqui e nós começamos a dar um passo para trás. Nós começamos a ficar mais com idade, nós começamos a ficar incrédulos, não acredita mais. Daí Deus põe a pessoa do nosso lado que acredita, que está com fé, começa a falar as coisas que vai acontecer, que vai concretizar. A gente